chamado, um tema extraordinário da parte de Deus, onde muita gente tende a tramitar, quer estar atuante nessa situação. Muitas pessoas querem reconhecer um chamado, ou que tem um chamado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, reconhecendo o chamado. Nós temos, a princípio, dois tipos de chamado. O chamado pessoal ou individual, onde cada indivíduo desenvolve o seu dom natural ou espiritual para o serviço do Senhor, entende? Estamos aqui alterando um pouquinho a ordem. Eu quero trazer o peso desse chamado, desse entendimento, onde quase todas as pessoas estão buscando, não, eu tenho um chamado, eu tenho algo de Deus, eu tenho um propósito de Deus sobre a minha vida. Propósito e chamado nesse contexto vai se entrelaçar, vai quase que significar a mesma coisa. É interessante olhar que todo mundo, ou quase todo mundo, quer ter um chamado, quer atuar de alguma maneira. Então estamos falando do chamado pessoal, de quando Deus, na verdade, separa alguém para um ministério ou para o serviço seu, entende? E nós temos ainda o chamado geral, onde o princípio ou o primeiro passo é se relacionar com Deus e depois conduzir sua palavra a toda criatura. É aquele onde a palavra diz em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse é o primeiro aspecto do chamado, na verdade. Esse é o chamado geral. Todos são chamados em relação a essa missão ou para essa missão. É interessante que muito se fala de chamado nos dias de hoje, mas o principal chamado de Deus para qualquer pessoa diz respeito a esse chamado geral, entende? Que é mais preciso no que diz respeito a se render e buscar inicialmente um relacionamento com Deus, tá? Nessa série de mensagens eu vou falar especificamente sobre chamado, e é importante olhar que o primeiro requisito para que o chamado pessoal se desenvolva, ou qualquer outro tipo de chamado na nossa vida se desenvolva, eu preciso primeiro atender o chamado geral, que é um chamado ao relacionamento. Ele é dividido em algumas etapas, né? Ou melhor, em duas etapas. A primeira é relacionamento com Deus e depois em relação aos homens, apresentar Deus ao homem. Então, em primeira instância, eu sou chamado a ter um relacionamento com Deus, a ter intimidade com Deus. Posteriormente a esse chamado, eu sou conduzido a levar essa intimidade às outras pessoas, a convocar outras pessoas a ter o mesmo relacionamento com Deus. Isso é muito importante, tá bem? Primeiro aspecto para qualquer desenvolvimento de chamado de Deus para a minha vida diz respeito a ter relacionamento com Deus. Se eu não buscar um relacionamento com Deus, nada feito, não existe nenhuma outra oportunidade, nenhuma outra condição para que Deus venha fazer algo na minha vida. E pode, na verdade, qualquer pessoa falar o que quiser, nenhum chamado vai se desenvolver na minha vida ou na vida de quem quer que seja, na sua vida, na vida de quem quer que seja, sem primeiro desenvolvermos esse chamado geral da parte de Deus para nós. Por que esse chamado é denominado como chamado geral? Porque ele é para todas as pessoas sem distinção. É chamado a salvação, é chamado para o reconhecimento do meu estado de vida na prática do pecado, para a busca de um arrependimento ou desenvolvimento de um arrependimento ou alcançar o arrependimento, posterior ao arrependimento, justificação, santificação, purificação da minha vida e assim por diante. A realidade é essa. Então eu não consigo alcançar nenhuma outra vertente. Pode qualquer pessoa dizer o que quiser relacionado ao chamado de Deus para a sua vida. Se ela não desenvolver esse aspecto, nada feito na vida dela. É preciso entender que o primeiro plano de Deus na vida de qualquer pessoa é para a salvação. Então, o primeiro chamado é para a salvação. Aspecto geral do chamado. Deus chama a pessoa, ou quem quer que seja, ao arrependimento. Você precisa estar ligadinho nisso, porque hoje em dia tem muita gente falando sobre ser chamado, sobre ser ter um projeto de Deus, ter um plano de Deus, ser especial para Deus. Na verdade, todos nós, todo ser humano é especial para Deus. De encerrar essa etapa aqui e fique atento para um outro vídeo, para um outro momento, uma outra ocasião. Eu vou estar falando ainda sobre chamado mais especificamente. Então, qualquer pessoa pode falar o que quiser a respeito de chamado, o plano de Deus para a sua vida, mas se ela não atender o primeiro chamado, que é se arrepender dos pecados, voltar do seu mau caminho, buscar uma vida com Deus, buscar uma vida íntima com o Senhor, nada feito sobre a sua vida. Fique ligado, acompanhe a gente aí, siga as nossas redes sociais, se inscreva no canal para você ter mais mensagens como essa e Deus vai falar profundamente ao seu coração.